Então, eu trouxe aqui, gente, um dos temas que veio muito forte nesses últimos dias, nos contatos, nos grupos, nos encontros que eu tive com algumas pessoas, que veio como causa que também me mandaram na caixinha sobre os distúrbios alimentares. Por quê? É um dos lugares onde a gente mais compensa as relações desequilibradas. Porque lembra que eu falei agora de início que normalmente o que a gente está buscando que o outro preencha, a gente tem que se dar? E se a gente não se dá da forma correta, que seria olhando para essas emoções, a gente vai tender a se dar em forma física, em forma de alimento, ou não se dar. Entende? Então, às vezes, até a falta de apetite, a gente não se alimentar de forma correta, ou não eleger, não escolher os alimentos que de fato nutrem, estão mostrando que a gente está compensando os desafios nos relacionamentos na nossa alimentação. Então, olha que interessante. Os distúrbios alimentares, gente, eles não são sobre comida, por incrível que pareça, né? A gente sempre associa a comida, e até coitada da comida, a gente culpa a comida por um monte das emoções que a gente tá ali tentando engolir. Então, olha só. É uma dor emocional profunda, uma sensação de não merecimento, uma necessidade de preenchimento, que às vezes vem com um gatilho que dispara um mecanismo de autopunição. Sabe aquela coisa do tipo assim, eu vou comer tal coisa porque aconteceu isso? Ou esquece de comer porque tá numa emoção muito forte, porque aconteceu alguma coisa no campo emocional. Então, normalmente é na comida é na alimentação que a gente compensa essas emoções não trabalhadas. Então, a alimentação ela vai se tornar só um veículo para anestesiar sentimentos, para tentar preencher esses vazios afetivos, para controlar o que não se controla na vida, ou até para punir a si mesmo por não ser bom o suficiente. Então, quais são as principais emoções presentes quando a gente está compensando, né, essas relações desequilibradas na alimentação? As emoções são vergonha, autocrítica severa, culpa por existir ou por ocupar o espaço que ocupa, medo da rejeição, carência afetiva, dependência emocional e raiva contra si mesmo. E ainda também a sensação de medo de não ser amado, aquele medo de ser largado, aquele medo de romper a relação. Tudo isso normalmente a gente compensa na comida. E qual que é o significado, né, assim, da comida, né, segundo a visão egípcia, segundo essa sabedoria egípcia? A comida, ela simboliza também a nossa energia vital, porque é o alimento que a gente põe para dentro do nosso corpo que se transforma nos processos químicos em energia, na energia que a gente tem para viver, para fazer todas as coisas. Então, quando, né, a pessoa não se ama, né, quando evidencia assim essa falta de amor próprio, essa falta de autoestima, esse senso de não merecimento, o que que acontece? Essa energia se enfraquece e o ato de comer, ele acaba virando um ritual de tentar recuperar uma energia perdida, de bloquear a própria energia, seja comendo demais ou comendo de menos. Gente, lembra do que o que eu trago aqui é algo que está no inconsciente. Ninguém faz isso conscientemente. Ninguém escolhe fazer isso por opção. São processos que tem uma programação inconsciente rodando que me leva a fazer isso. Então, olhem com esse cuidado, né? Que tudo isso que às vezes a gente está passando é um desafio de olhar de uma forma tão profunda para essa emoção que quando eu vi, eu já estou fazendo. Eu não consigo controlar. E aí eu vou compensar na comida. Então, os distúrbios alimentares, eles mostram uma desconexão com a nossa própria alma, um desequilíbrio interno e às vezes uma rejeição até do nosso próprio templo, que é o nosso corpo. É como se o corpo reclamasse assim, dizendo: eu não me sinto digno, eu não me sinto suficiente de ser eu mesmo. E aí eu preciso compensar nessa alimentação.
E quando a gente vai para o comer demais, o que que significa pela linguagem do corpo egípcia? Compensar falta de amor, tentar encher um coração que está vazio. Quando a gente vai para a negação da comida, que é o comer de menos, quando a gente esquece de comer, falta apetite, a gente não consegue ter fome, passa dos horários normais de alimentação que o corpo pediria, né, por não estar conectado e não perceber o sinal de que essa hora de se alimentar. Comer de menos significa negar a si mesmo, uma punição, uma tentativa inconsciente de desaparecer. Olha que forte. E quando a gente também tem vômitos, que são ocasionados aí normalmente pela escolha dos alimentos, que foi feita de forma inconsciente, que gerou o vômito. É uma rejeição do que se vive, culpa por receber, raiva acumulada. E as compulsões alimentares, né? Elas mostram o quê? Falta de afeto, ansiedade por carência emocional. E aí, o que que acontece, né? A mestre Cristina Cairo, que traz nos volumes da linguagem do corpo egípcia, né? Tem 3 volumes maravilhosos, onde ela cita que os distúrbios alimentares, eles são causados muitas vezes por pessoas que sofreram rejeição na infância, que sofreram críticas constantes, normalmente também no período da infância ou adolescência, que passaram por comparações, também é bem comum no período de adolescência, a pessoa que foi comparada demais, e também que vivenciaram relacionamentos tóxicos. E aí vem essa sensação de invisibilidade. Então, todos esses distúrbios na alimentação, como eu trouxe, seja comer demais, seja comer de menos, seja ter vômito depois de se alimentar, ou seja, compulsão alimentar, elas têm uma causa, né, de tudo que já foi experienciado por esse corpo e foi memorizado, programado nesse corpo. Então, qual que é a raiz desse sintoma, segundo a metafísica da saúde? Os distúrbios alimentares, eles simbolizam frustração profunda, sensação de inadequação, ataques à própria identidade, autodesvalorização sistemática e o medo de perder o controle emocional, uma dificuldade assim de se nutrir no sentido afetivo. Quando eu não me nutro afetivamente, eu compenso fisicamente, né, na forma da alimentação física. E aí o alimento, ele ainda representa acolhimento. O alimento representa amor, presença e segurança. Então, olha que interessante, como faz sentido, né? Quando eu não tô me preenchendo de auto-amor, quando eu não tô me preenchendo de afeto, eu preciso, às vezes, de uma comida que me dê isso. Eu preciso de um alimento, né? Quando eu falo comida, pode ser uma bebida, pode ser algum alimento que esteja preenchendo esse afeto que o meu coração, que as emoções não estão me dando, né? Porque eu não estou recebendo desse lugar emocional, então eu preciso preencher no físico. E olha só. Quando, né, falta isso, falta essas emoções equilibradas, falta essa nutrição emocional, o corpo ele tenta compensar com uma ingestão em excesso ou com a privação do alimento. Então, cada escolha alimentar, ela carrega uma mensagem. Por exemplo, comer demais está dizendo o seguinte: eu preciso me preencher porque eu me sinto vazia por dentro. Comer de menos está dizendo o quê? Eu não mereço receber, eu não mereço existir. A compulsão alimentar, ela está dizendo o quê? Eu estou tentando anestesiar uma dor que não consigo nomear. E o vômito emocional, ele está dizendo o quê? Minha vida está indigesta. Eu rejeito o que estou vivendo. E aí, gente, quais são as crenças que originam esses comportamentos? É a crença de não ser bom o suficiente, a crença de não merecer amor, a crença de não merecer prazer, a crença de que precisa ser perfeita para ser aceita, a crença de se odiar intimamente, secretamente, muita gente ainda se odeia, por isso que tem, né, esse comportamento, mas não reconhece, e a crença de eu tenho medo de sentir. Olha que interessante. Quando a gente tem medo de sentir, por isso que a gente às vezes evita relacionamentos, porque na relação é impossível não sentir.
É impossível não vir à tona todas essas sensações que eu tento evitar com o controle mental.